discutindo temas tão relevantes dentro da ótica médica espírita e dos momentos em que estamos vivenciando nesse instante. Esse tema certamente tem uma relevância muito grande para todos nós. A humanidade terrestre é uma família de Deus com bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Então, isso vem trazer para nós justamente essa reflexão que a gente precisa fazer neste momento, né, de que nós somos uma família universal. Então, a gente tem que aprender realmente a olhar para o próximo e realmente procurar qual é a melhor postura, qual é a melhor conduta que a gente tem que ter perante aquilo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, as casas espíritas têm uma grande responsabilidade em relação ao atendimento fraterno, ao atendimento espiritual das pessoas, que também precisa continuar, precisa ser feito de alguma maneira, porque a gente também não pode deixar isso de lado. Então, diante de uma situação que nós temos de pandemia, que essa retomada de atividades cumpra as regras, né, de controle sanitário, ou seja, regras que impeçam que a gente também não seja um disseminador da doença. Eu quero começar colocando alguns aspectos interessantes sobre a própria pandemia, com um olhar um pouco diferente. Essa infecção, a doença, esse vírus. Mas é muito importante que a gente veja este momento com um olhar voltado principalmente para o cuidado e para a corresponsabilidade desse cuidado. Distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, lavar a mão com água e sabão, higienização das mãos. Isso tudo é importante para que a gente possa pensar de forma efetiva e segura, né, na reabertura das casas espíritas. O momento, avaliar essas medidas de prevenção, como também o momento da pandemia que a gente está vivenciando. Temos a questão das variantes, né? Hoje há uma predominância em quase todo o país da variante Delta. Eu trabalho em 3 hospitais em Minas Gerais. E aí o que acontece? O que a gente tem observado? A gente tem observado que nós, talvez pela nossa natureza, temos uma dificuldade de manter essas medidas de prevenção, de autocuidado. A gente sempre transfere a responsabilidade para o outro. E como a vacinação está ocorrendo, a gente já consegue perceber uma diminuição nas taxas de internação, de hospitalização das pessoas. As pessoas estão menos graves, os casos são menos graves, e mesmo há um quantitativo de leitos, né, disponíveis, né, para a Covid, né, não está com as taxas acima de 70% de ocupação, tanto em terapia intensiva como de enfermaria. A gente vê que as pessoas estão perdendo esse autocuidado. E isso tem gerado uma preocupação. E aí, a gente tem observado também algumas fases da doença. E isso transformou o medo, a insegurança, por algo que era desconhecido, num outro aspecto, no aspecto da ansiedade. É preciso a gente ressignificar e, às vezes, sair da caixinha, pensar fora da caixinha, para que a gente possa implementar o amor em ação. E esse amor em ação deve ser implementado quando a gente realmente sente a presença em nós da vida em abundância, da vida que é luz, da vida que é o dia a dia, com as necessidades, com as suas dores, com as dificuldades, respeitando o indivíduo na sua individualidade, mas sempre trabalhando o coletivo como a necessidade real da ampliação do cuidado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Dizer que espiritismo e ciência andam juntos, e com relação à restrição sanitária, abertura dos centros, acho que nós temos que seguir o que os cientistas nos orientarem. Porém,
a parte humanitária de assistência física necessária para alimentar nossos irmãos assistidos, que aumentaram, assim, o número de pessoas com fome aumentou muito. E a entrega de cestas básicas pelos voluntários do centro continuou. A entrega de cobertor no inverno do ano passado, que era o auge da pandemia, e um frio muito intenso que nós tivemos, um inverno super rigoroso, que fazia tempo que a gente não tinha. Isso teve que continuar, isso nunca parou, com todos os cuidados. Eu queria dizer para vocês que eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito grande de dar um salto de evolução no nosso entendimento sobre o espiritismo e a espiritualidade, a ação da espiritualidade sobre a humanidade encarnada. E esse aprendizado foi muito valioso, porque a gente consegue entender que a espiritualidade não tem tempo e espaço. Nós precisamos dos templos. Em várias religiões nós temos os templos. Os templos são lugares sagrados, que são ambientes de extrema espiritualidade. Qualquer templo, de qualquer religião que nós adentremos, nós vamos sentir uma energia muito especial. Não importa que templo seja, se é uma igreja, um centro espírita, uma sinagoga, não importa. O templo, ele tem uma certa proteção e uma atmosfera muito especial, que é formada, eu acredito, pelas pessoas que adentram aquele espaço e se conectam com Deus, que é o mesmo para todos. Muitas famílias, muitos seres humanos, os núcleos familiares, obrigados a conviver, tiveram que se modificar e aprender o que um está fazendo ao lado do outro, que isso não é apenas um aglomerado de pessoas em grupo, que existe algo mais. E dentro desse contexto, então, de reabertura das casas, né, acompanhando aqui também a discussão no chat, que está palpitando e tudo mais, eu vou tentar fazer um amarrado, um arrazoado de tudo aquilo que foi dito aqui por nós nesse instante, e, ao mesmo tempo, propor uma reflexão sobre uma outra ótica, uma outra visão. Primeiro, acho que ficou bem claro que o religioso e o espiritual, eles há muito tempo eles são considerados por nós, pelos estudiosos, sejam das ciências exatas, das ciências humanas, como uma parte importante das nossas experiências cotidianas. Vários trabalhos versando sobre isso, especialmente nos últimos anos. No entanto, a gente precisou, né? Veio uma pandemia que mostrou que mesmo as atividades religiosas, né, que são, sim, atividades essenciais, a gente entende, né, como são as atividades do campo da saúde, como são outras atividades que são exercidas pela raça humana, a pandemia teve que ressignificar um pouco a dimensão dessas atividades, exatamente no sentido da preservação do bem maior, que é a vida humana. E dentro desse processo de ressignificação, uma das coisas que começou a trazer, a palpitar em termos de ressignificação para cada uma e cada um de nós, é a ideia do lugar sagrado, que a Cristiane trouxe muito bem. Nenhum de nós ignora a importância do lugar sagrado para as diversas religiões, da igreja para os católicos, do templo evangélico para os protestantes, denominação evangélica, do terreiro espírita, né, para os centros de Umbanda, de Candomblé, do templo budista, enfim. Todos nós reconhecemos a importância desses lugares e daquilo que é realizado nesses lugares, e também as casas espíritas. O lugar, ele diz respeito a um território fixo. Quando a gente fala de lugar, eu entendo que é a minha casa, eu entendo que é o centro onde eu frequento, é o espaço onde eu atuo. Mas quando eu transcendo essa questão, né, e já transcendi aqui na palavra propositadamente o lugar para o espaço onde eu atuo, eu percebo que o espaço ele é conectado com algo que vai para além da lógica do território, mas trabalha, né, no dizer, inclusive, da própria medicina de família, né, com o conceito de território vivo.
né? Não é simplesmente o lugar, mas o que eu faço nesse lugar e o que esse lugar implica para que eu tome aquelas atitudes que eu considere como atitudes mais necessárias. Ou seja, esse espaço sagrado, ele sai sim de uma concretude, mas partindo para um âmbito mais abstrato. Você tem pensado sobre a saúde e a espiritualidade em sua vida? Mas como encontrar conteúdos atualizados e sérios sobre esse assunto? Chegou o AmiPass, a assinatura de conteúdo da AmiSP. Venha fazer parte desta conexão entre a saúde e a espiritualidade em fazer o bem. Você junto da AmiSP.